Satoru Gojo, para muitos de nós que acompanhamos Jujutsu Kaisen, ele não era apenas o feiticeiro mais forte, ele era a própria definição de segurança, aquele que sempre estaria lá, invencível, protetor absoluto. Mas, e se eu te dissesse que essa sensação de segurança era, na verdade, uma ilusão? E o que o quinto personagem da nossa lista já provou que pode derrotar Gojo. Hoje vamos explorar não apenas os 5 personagens que podem superar Gojo no universo de Jujutsu Kaisen, mas o que isso nos ensina sobre poder, vulnerabilidade e a natureza humana. Mas essa não é a parte mais assustadora. Espera até ver como o primeiro colocado reescreveu as próprias regras da realidade para vencer. Porque no final das contas, a história de Gojo não é sobre técnicas e estratégias. É sobre como até mesmo deuses podem sangrar. Antes de falarmos sobre como derrotar Gojo, precisamos entender o fardo que ele carrega. Imagina viver sabendo que você é literalmente intocável, que nada no mundo pode te machucar. Parece uma bênção, não é? Mas o que você vai descobrir sobre Gojo vai mudar completamente como você vê o poder absoluto. Desde criança ele foi diferente. Os 6 olhos e a técnica ilimitada o marcaram como especial, mas também o isolaram. Quando você pode ver tudo, quando nada pode te tocar, como você se conecta com outros seres humanos? Essa é a tragédia silenciosa de Satoru Gojo, e é exatamente essa tragédia que nossos 5 personagens vão explorar. Mas vamos entender o que torna Gojo tão poderoso em Jujutsu Kaisen, porque é justamente nessa perfeição que encontramos suas falhas. E acredite, essas falhas são mais profundas do que você imagina. O infinito não é apenas uma técnica, é uma metáfora. Gojo literalmente vive em um mundo onde nada pode alcançá-lo. Baseado no paradoxo de Aquiles e a tartaruga, ele divide infinitamente o espaço entre ele e qualquer ameaça. É matematicamente impossível tocá-lo, mas essa mesma proteção que o mantém seguro também o mantém sozinho. E é essa solidão que o terceiro personagem da nossa lista vai explorar de forma aterrorizante. Quando ele ataca, temos o azul, que puxa tudo para o vácuo, como se o próprio universo estivesse tentando preencher um vazio. Não é coincidência que a técnica de alguém tão isolado seja literalmente sobre criar vazios. E o vermelho, uma força que empurra tudo para longe, novamente isolamento. E então temos o roxo, a fusão dos dois, criando massa imaginária que simplesmente apaga coisas da existência. É a técnica mais solitária possível, fazer com que algo simplesmente deixe de existir. Mas espera até você ver como o primeiro da nossa lista transformou essa técnica suprema em algo completamente inútil. Os 6 olhos são descritos como um dom, mas pense no peso disso. Gojo vê tudo, cada fluxo de energia, cada intenção, cada mentira. Ele não pode desligar essa percepção. E justamente essa capacidade de ver tudo foi o que o cegou para sua maior ameaça. E é aqui que o paradoxo cruel, os 6 olhos tornam Gojo quase infinitamente eficiente energeticamente, mas emocionalmente eles o drenam, porque ver tudo significa carregar o peso de tudo. E é aqui que chegamos à verdade mais dolorosa sobre Gojo em Jujutsu Kaisen. Sua maior fraqueza não é técnica, é emocional. No início, no incidente de Shibuya, quando Kenjaku aparece no corpo de Geto, vimos algo que nunca pensamos que veríamos: Gojo vulnerável. Por um momento, o homem mais forte do mundo se tornou apenas Satoru, um amigo que perdeu seu melhor amigo e nunca conseguiu processar completamente essa dor. Mas essa não é a única vez que as emoções de Gojo foram usadas contra ele. Gojo nos ensina algo profundo sobre a natureza humana. Não importa o quão forte você seja, você ainda é humano. E ser humano significa ter pontos cegos emocionais. Significa que suas maiores forças podem se tornar suas maiores fraquezas quando você menos espera. Então vamos para os nossos 5 personagens. Em quinto lugar, Toji Fushiguro, a força da ausência. Começando nossa lista com um homem que já fez o impossível, Toji Fushiguro. Ele derrotou Gojo não por ter mais poder, mas por ter menos. Toji representa algo poderoso, a ideia de que às vezes ter menos pode ser ter mais. Sua restrição celestial não apenas tirou sua energia amaldiçoada, ela o libertou. E essa liberdade foi exatamente o que tornou Gojo vulnerável pela primeira vez. Pensa na ironia. Gojo, com toda a sua percepção divina dos 6 olhos, não conseguia ver Toji adequadamente. Os olhos que veem tudo eram cegos para alguém que não tinha nada.
Mas essa não é a parte mais assustadora da estratégia de Toji. Toji não venceu apenas por ser invisível aos 6 olhos. Ele venceu porque entendeu algo fundamental sobre Gojo, que o próprio Gojo não entendia. Que por trás de toda aquela força havia um jovem arrogante que nunca havia realmente perdido. Toji não apenas derrotou Gojo fisicamente, ele o humilhou emocionalmente, forçando-o a despertar de forma traumática. A lição de Toji é cruel, mas necessária. Não importa quão forte você seja, se você nunca enfrentou a derrota, você não está preparado para ela quando ela chegar. E essa lição ecoaria para sempre na vida de Gojo. Em quarto lugar, Yuta Okkotsu, o Espelho Sombrio. Em quarto lugar temos o Yuta, e aqui temos algo que deve aterrorizar Gojo, seu próprio potencial, mas sem suas limitações emocionais. Quando Gojo diz que Yuta tem potencial para superá-lo, ele não está apenas falando de poder, ele está reconhecendo que Yuta tem algo que ele perdeu, a capacidade de crescer através da dor. E é exatamente essa capacidade que falta a Gojo para ser verdadeiramente invencível. A técnica cópia de Yuta é fascinante porque ela representa adaptação pura. Enquanto Gojo é perfeito em seu conjunto específico de habilidades, Yuta pode se tornar qualquer coisa que a situação exigir. É a diferença entre ser um diamante perfeito e ser água. O diamante é mais duro, mas a água pode tomar qualquer forma. Mas o que realmente torna Yuta perigoso é Rika, não apenas como fonte de poder, mas como símbolo. Yuta carrega sua dor, sua perda e a transforma em força. Gojo, por outro lado, nunca realmente processou suas perdas. Ele apenas as enterrou sobre camadas de poder e arrogância. E essa diferença pode ser fatal em um confronto direto. Em terceiro lugar, Mahoraga, a evolução implacável. Em terceiro lugar, temos algo que não é exatamente um personagem, mas uma força da natureza. Mahoraga. Ele representa o maior pesadelo de Gojo, algo que se torna mais forte a cada segundo. Mahoraga é aterrorizante, não porque é forte, mas porque representa algo que Gojo nunca foi capaz de mudar. Cada ataque que Gojo lança contra Mahoraga o torna mais fraco contra ele. É a metáfora perfeita para como a rigidez pode ser derrotada pela adaptação. Pense no simbolismo. Gojo, que sempre foi perfeito, enfrentando algo que se torna mais perfeito a cada momento. É como assistir à perfeição estática sendo superada pela perfeição dinâmica. Mas essa não é a pior parte. Na batalha final do mangá de Jujutsu Kaisen, vimos Mahoraga se adaptar ao infinito, resistir ao azul e ao vermelho, e até mesmo começar a se adaptar ao vazio ilimitado. Mahoraga nos ensina que não importa o quão perfeito você seja hoje, se você não pode evoluir, alguém que pode evoluir eventualmente vai te superar. Em segundo lugar, Kenjaku, o mestre da manipulação emocional. E aqui está a prova de que nem toda vitória é conquistada através do poder bruto. Às vezes a arma mais poderosa é o coração partido do seu inimigo. Kenjaku entendeu algo que ninguém mais entendeu. Para derrotar Gojo, você não ataca sua força, você ataca seu coração. E que arma ele escolheu? O rosto de Suguru Geto, o único amigo verdadeiro que Gojo já teve. Há algo profundamente cruel na estratégia de Kenjaku. No incidente de Shibuya, ele não apenas usou o corpo de Geto, ele usou a culpa não resolvida de Gojo, sua incapacidade de salvar seu amigo, sua dor enterrada. Kenjaku transformou o amor de Gojo em sua própria armadilha. A vitória de Kenjaku nos ensina algo sombrio sobre poder. Não importa quão forte você seja fisicamente, se você não enfrentou seus demônios emocionais, eles podem ser usados contra você. Gojo podia parar qualquer ataque físico, mas não podia parar a dor de ver o rosto do seu amigo morto. E essa dor foi suficiente para selá-lo. E em primeiro lugar, Sukuna, o Predador Supremo. A batalha entre Gojo e Sukuna não foi apenas sobre poder, mas sobre quem conseguiria reescrever as próprias leis da realidade. O Rei das Maldições não venceu Gojo apenas por ser forte. Ele venceu porque entendeu algo fundamental sobre a natureza do poder, que até mesmo a perfeição tem padrões, e padrões podem ser quebrados. A genialidade de Sukuna foi usar Mahoraga não como uma arma, mas como um professor. Ele deixou Mahoraga se adaptar ao infinito de Gojo, não para que o Shinigami vencesse, mas para que ele próprio aprendesse. É a diferença entre força bruta e inteligência predatória, e o que ele aprendeu mudou tudo. Quando Sukuna expandiu sua técnica, cortar, para atacar o próprio espaço que o Gojo ocupava, ele não estava apenas contornando o infinito, ele estava reescrevendo as regras do jogo. No final de mangá de Jujutsu Kaisen, vimos
que até mesmo a técnica mais absoluta pode ser superada pela criatividade e adaptação. E isso que torna Sukuna tão aterrorizante. Ele não apenas joga o jogo melhor que todos, ele muda as regras quando precisa, e foi exatamente isso que selou o destino de Gojo. A queda de Gojo no final do mangá foi chocante, mas também foi necessária, porque ela nos ensinou algo fundamental sobre a natureza do poder e da humanidade. Cada um desses 5 personagens representa uma filosofia diferente sobre como superar o impossível. Toji nos mostrou que às vezes menos é mais. Yuta nos ensinou sobre adaptação e crescimento através da dor. Mahoraga representou a evolução constante. Kenjaku demonstrou o poder da manipulação emocional. E Sukuna nos mostrou que até mesmo as regras mais fundamentais podem ser reescritas. Mas a lição mais profunda é esta: Gojo não foi derrotado porque era fraco, ele foi derrotado porque era humano. E ser humano significa ter pontos cegos, fraqueza emocionais e a incapacidade de estar preparado para tudo. E talvez essa seja a lição mais importante que Jujutsu Kaisen nos ensina. No final, a história de Gojo não é uma tragédia, é uma lição sobre a beleza da fraqueza humana, porque é justamente nossa capacidade de ser feridos, de sentir dor, de cometer erros que nos torna humano. Gojo passou tanto tempo sendo invencível que esqueceu como é ser fraco, e ironicamente foi essa fraqueza que se tornou sua maior fraqueza. E essa é a lição que todos nós precisamos aprender. Talvez a verdadeira força não esteja em nunca cair, mas em como nós levantamos quando caímos. E talvez, só talvez, a queda de Gojo tenha sido necessária para nos lembrar de que até mesmo deuses precisam aprender a ser humanos. Agora eu quero saber, você já se sentiu como Gojo alguma vez? Tão forte, tão preparado, tão confiante que esqueceu que ainda era humano? Todos nós temos nossos infinitos, nossas defesas, nossas máscaras, nossas formas de manter o mundo à distância. Mas talvez a lição mais importante de Jujutsu Kaisen nos ensina que a verdadeira força não vem de ser invencível, vem de aceitar nossas fraquezas e ainda assim escolher lutar. E essa é uma lição que vai muito além dos animes. Deixe nos comentários qual desses personagens te marcou mais. E mais importante, o que a queda de Gojo te ensinou sobre força e fraqueza. Porque no final das contas, todos nós tentamos encontrar nosso lugar entre ser forte o suficiente para proteger o que amamos, mas humano o suficiente para ainda sentir. Se essa análise tocou você de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão nova. Temos muito mais análises profundas de Jujutsu Kaisen e outros animes que marcaram nossas vidas. Gojo caiu, mas a sua queda ecoa como lembrete de que até mesmo deuses precisam aprender a ser humanos. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você? O que viu na sua?